Se você perdeu a aula inaugural da pós-ICL ou quer relembrar o conteúdo, eu tenho uma ótima notícia. Vamos estar ao vivo novamente para uma reprise dia 17 de fevereiro, segunda-feira, às 20 horas. A aula A Vingança dos Humilhados foi um marco, com reflexões essenciais sobre como a desigualdade foi construída e mantida no Brasil. Agora, você tem uma nova e última chance de assistir e tirar todas as suas dúvidas sobre a pós-ICL. Nossa parceria com a FESP São Paulo. Até mais. Olá, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. Quero dar bom dia para vocês, dizendo desde já que a partir de hoje é comigo aqui, o Desperta todos os dias. Houve uma troca aqui no ICL, o Leandro Demore foi para o N1 daqui a pouco, às 8 horas da manhã, e eu fiquei aqui no Desperta com a missão de cuidar muito bem do filho do Leandro Demore, que é um espaço muito vistoso, né, de relacionamento, de informação. Então, a partir de hoje é comigo e eu quero me colocar à disposição de vocês para que a gente faça desse conteúdo aqui o melhor conteúdo possível para o proveito, para o seu proveito, para o proveito do seu dia, para que ele seja útil e para que seja agradável para você, tá bom? Então, vamos nessa, daqui a pouquinho. Aliás, hoje nós vamos ter um convidado aqui. Sabe que nesse espaço aqui não é usual a gente ter convidado, mas hoje nós vamos ter, e no finzinho do programa eu vou dizer para vocês quem é que vai ser esse convidado, tá bom? Olha, antes da meteorologia, vamos fazer um giro aqui pelo mundo, porque o noticiário desse fim de semana foi muito quente, né? Problemas na Argentina, os problemas continuam lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é diferente, a expectativa para o retorno à vida real do Congresso Nacional e todas as pendências que lá estão, com uma notícia ruim para o governo no fim da semana passada, que foi a pesquisa do Datafolha, revelando que Lula nunca foi tão pouco bem avaliado. Lula não, o governo do Lula, né? Nunca foi tão bem avaliado em qualquer período da história, lá desde 2002. E isso acabou, né, provocando um movimento grande lá no Palácio do Planalto, porque, afinal de contas, nós estamos um pouco para frente da metade desse terceiro mandato do Lula e as coisas efetivamente não vão bem, né? A julgar pelo que disse o Datafolha. Muitas interpretações, tem gente dizendo que o mal avaliado é o governo, não o Lula, que as chances eleitorais do Lula estão preservadas, porque todas as pesquisas dizem que ele ainda é o candidato com mais chance de vencer uma eleição, e principalmente no campo progressista, não há ninguém hoje capaz de substituir o Lula, porque o nome dele é o único nome que vem sendo ventilado há anos, né, nesse cenário eleitoral. Então, é isso aí. Antes de começar antes de servir a meteorologia para vocês hoje vai fazer um calorão, hein, gente? Vamos ver quais foram os assuntos em destaque aqui na organização dessa edição. Deputados e senadores que concentram emendas parlamentares onde cidades foram reeleitos são poucos e são muito poderosos. São 110 parlamentares que controlam 70% das emendas nos municípios que foram mais bem aquinhoados. Olha, esta semana vai acontecer alguma coisa muito importante. Se o roteiro for cumprido e se as falas do Procurador-Geral da República tiverem consequência, de fato nós estamos esperando há muito tempo que essas falas tenham consequência, né? Essa semana a PGR vai apresentar, ou o PGR, né, porque é o Procurador-Geral da República quem apresenta, a denúncia contra o Jair Bolsonaro. Tão esperada denúncia que pode valer até 28 anos de prisão para o chefe do esquema golpista, o ex-presidente que tentou ficar no poder a despeito de ter perdido nas urnas. Então, devemos ter uma semana muito quente, deve ser uma denúncia densa, não se sabe exatamente como vai ser a apresentação, mas as informações que vêm de lá de dentro da PGR dão conta de que o procurador deve fatiar em núcleos ou apresentar parceladamente essas denúncias. Nós vamos aguardar, porque isso tudo pode acontecer imediatamente, inclusive já a partir de hoje, hein? Ao menos as informações que são... Então, o PGR é um cara bastante pouco efusivo, né, nas relações dele com a imprensa, mas tem dado sinais de que está por aí, está por estourar, que dessa semana não passa, né? Enquanto isso, o TSE se prepara para julgar processos de cassação contra 4 bolsonaristas, é outro tema que nós vamos falar sobre ele aqui também. Um levantamento feito pela imprensa revela que partidos de centro e de centro-direita
já controlam 18 dos 27 legislativos estaduais e também do Distrito Federal. Isso significa que 3/4 das assembleias legislativas estão nas mãos de partidos de centro ou de direita, né? Com relação à economia, a situação fiscal no Brasil, os gastos do governo diminuíram, né? A dívida pública continua aumentando, é óbvio, por causa desses juros estapafúrdios aí legados pelo Banco Central como presente, né, para essa segunda metade do governo Lula. E o governo segue no vermelho e isso acaba alimentando o noticiário dos pessimistas de plantão, que são aqueles arautos de que tudo vai dar errado, que falam em nome ou que são do sistema financeiro, né? Inflação e orçamento das famílias. A alta dos preços tem impactado diretamente o orçamento das famílias brasileiras, forçando cortes em despesas básicas. Quem está sofrendo é o povo, né? A inflação dos alimentos é ridícula. Recuo em ESG. Depois do Trump, gente, o mundo está vivendo um período de inflexão, né, em relação aos temas ambientais. Todo mundo viu, nós já tivemos até algumas manifestações no Brasil, estimuladas por esse discurso aí que trata o ambientalismo como terrorismo ambiental. As empresas já começam a recuar, a diminuir investimentos em ESG e a colocar seus orçamentos lá num cantinho das planilhas, assim, sujeito a uma reavaliação posterior. Uma matéria também da Folha de São Paulo denuncia que a lei das eólicas offshore tem jabutis que foram inseridos na legislação que podem aumentar as tarifas de energia elétrica por 25 anos de bandeira vermelha, equivalente a 25 anos de bandeira vermelha. Daqui a pouquinho nós vamos saber o que é isso. No cenário internacional, nós temos, primeiro de tudo, né, nos jornais aí do mundo inteiro, o escândalo na Argentina, porque, afinal de contas, não é todo dia que um presidente da República, metido a influencer, se mete a promover uma criptomoeda, de assessores dele, inclusive, e o que acabou em minutos, gerando um grande escândalo que pode culminar com o impeachment do Milei. Se você não entendeu bem o que foi que aconteceu, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês e mostrar também a repercussão na imprensa argentina, onde até mesmo jornais da direita, jornais que apoiam o governo, começaram a criticar o Milei. E as proporções que esse escândalo pode tomar lá são imprevisíveis, né? Até porque o Congresso argentino agora está em recesso e quando voltar está aí essa coisa toda correndo já no âmbito da justiça, onde mais de 100 processos já foram iniciados. Ainda no noticiário internacional, o Reino Unido se diz pronto para enviar tropas à Ucrânia. E a Ucrânia rejeitou aquela proposta estapafúrdia do Trump de trocar a paz por terras raras, que é algo que interessa para o conjunto de aristocratas lá que cercam o Donald Trump, né? Nos Estados Unidos, os militantes da extrema-direita passaram a atacar clínicas de aborto, né? E nunca houve tantos ataques a clínicas de aborto nos Estados Unidos quanto agora, né? E o The Economist traz uma reportagem dizendo que a lentidão dos Estados Unidos na confecção de armas orientadas por inteligência artificial pode, inclusive, retirar a supremacia militar americana da face do globo. Aqui dentro do Brasil, assuntos de interesse geral, ataque à delegacia do Rio de Janeiro, que aconteceu nesse fim de semana, chama Vai Quem Quer, lá a comunidade onde houve esse ataque a essa delegacia, e aí o governador Cláudio Castro, né, como é de costume, veio com uma declaração estapafúrdia, deu uma de Tarcísio, e falou que o pessoal dos direitos humanos, para não encher o saco dele. Parece o Tarcísio com aquela história de Liga da Justiça, né? Aqui foi muito ruim em São Paulo. Esperamos que lá no Rio não surta o efeito que gerou aqui, como se fosse uma vindita do espírito do tempo, e que as coisas não piorem, porque já estão muito ruins lá no Rio de Janeiro, né? E olha, em meio a isso tudo, um desembargador do Paraná deixa o Guaranhos, aquele assassino do petista numa festa de aniversário, voltar para casa. Depois de uma condenação pelo júri, 20 anos de prisão, foi para casa porque o desembargador, que também é bolsonarista, entendeu que o Guaranhos precisa ficar em casa. Ele não pode ficar no presídio porque tem a saúde muito frágil. Na hora de matar o desafeto, não, né? Manipulou a arma, fez tudo conforme a cabeça maluca dele mandava. Agora, coitado, né? Tá sofrendo muito, meu Deus do céu. Bom, ainda aqui em relação ao Brasil, a onda de calor é intensa. Hoje, os cariocas podem registrar
Antes, a previsão anterior era 42, agora são 43 graus Celsius de temperatura, hein? É uma temperatura louca, maluca, ridícula. E as pessoas estão sofrendo na rua com isso. A sensação térmica pode chegar até 60 graus. Isso equivale a passar um dia sem ar-condicionado num lugar qualquer do deserto do Saara. Já pensou? Isso tudo vai acontecer hoje lá no Rio de Janeiro, a capital mais quente do Brasil. Só para vocês terem uma ideia de como é que está lá a temperatura, hoje o Rio de Janeiro vai ser 10 graus Celsius mais quente do que as cidades convencionais lá do Nordeste, onde o calor é graça, né? Como, por exemplo, Teresina, Belém do Pará, Cuiabá. Enfim, os cariocas vão ter um dia de inferno hoje. Você que está aí no Rio de Janeiro, se acautele. Se puder, fique em casa mesmo, não vá trabalhar não, porque na rua vai ser terrível. E as pessoas que têm que enfrentar esse calorão, que se hidratem muito e não fiquem expostas ao sol, porque será até de uma irresponsabilidade, né? E hoje começa também, para quem recebe, o pagamento do PIS/PASEP e do Bolsa Família, tá bom? Vamos começar pela meteorologia? Aliás, eu quero dar bom dia aqui para os meus amigos que estão me ajudando aqui. O Alex e o Amaral aqui na técnica. O Alex é o nosso comentarista de esportes aqui, prestou atenção, porque ontem o Neymar desencantou, né? Fez um golzinho lá de pênalti. Os neymaristas, que são uma categoria social muito curiosa, estão aí dizendo que, finalmente ele apareceu. Também tem razão, né? Ele, com o gol de pênalti de ontem, ele empatou o número de gols que fez lá no Al Hilal. O Alex está por aí? Se estiver por aí, fala comigo aqui. Eu não vi o jogo. Você viu o jogo? Eu não vi, mas eu vi os melhores momentos. Eu sei que o Neymar teve uma jogada especialista lá e cometeu o pênalti em cima dele. E lá ele fez o gol que iniciou o placar, que foi o primeiro, que foi 3-1 pro Santos em cima do Água Santa e colocou o time em primeiro colocado no grupo. Quem que era o adversário? Era o Água Santa. Água Santa. Isso, lá de Diadema, aqui no distrito de São Paulo. Timão, hein? Bom para o Neymar fazer gol. Beleza. Então, parabéns, Neymar. Você realmente é um grande jogador. Fez um gol de pênalti. Deve ter sido. Agora, de pênalti, até eu, hein? Que não joga. O Caio nada. tava lá, ficou felizão desse gol, hein? Ficou, né? Bom, Sim. aí é moleza. Pênalti não vale. Bom, vamos botar a previsão do ar aqui, a previsão do tempo no ar? Olha só, gente, esse aí é o mapinha do Brasil. Vocês estão vendo aí que tem duas áreas de perigo parcial, aí de perigo potencial, e duas áreas de grande perigo, todas elas relacionadas ao clima. Olha, aqui no Rio Grande do Sul tem dois alertas, olha, um para tempestades, tá? Então, onde o calor graça, também há risco de inundações, tá bom? Vamos até ver o que diz esse alerta aqui. Ué, alerta não encontrado. Não, tá aqui. Severidade, perigo, riscos potenciais. Chuva entre 30 e 60 milímetros ou até de 50 a 100 milímetros, ventos de até 100 km por hora, queda de granizo, risco de corte de energia elétrica nessa área em alaranjado, estragos de plantações, queda de árvore e alagamentos, né? Vale para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, exceto de Erechim para cima, já no extremo norte lá do estado do Rio Grande do Sul. Bom, aqui nessa outra área, no norte, que vai do Amapá, pega praticamente todo o estado do Pará, a faixa leste do estado do Amazonas e entra aqui pelo centro e litoral do Maranhão. Também temos dois alertas aqui. Vamos ver o que são. Chuvas intensas, nessa região onde a pluviosidade não é um problema, porque está todo mundo acostumado com chuvas intensas, e aqui também mais ao sul do Pará, chuvas intensas, né? E teremos aqui também, olha, dois alertas no sul do Brasil, um sobre os estados do Paraná e de Santa Catarina, alertas de tempestade ambos, e mais esse alerta de muita chuva aqui no Rio Grande do Sul. Agora nós vamos ver a previsão do tempo para mostrar a temperatura para vocês. Vou começar, obviamente, pelo Rio de Janeiro, tá aqui, olha. Rio de Janeiro. Gente, olha isto aqui, 43 graus de máxima, está prevendo o Instituto Nacional de Meteorologia, mínima de 26 graus. A mínima do Rio hoje, lá, deve ser lá pelas 3 da manhã, já é de um dia de calor, né, na maior parte do país, mas no Rio de Janeiro, 43 graus Celsius. Em Vitória, temperatura também subindo, só que lá vai fazer 34 graus Celsius. Vamos ver São Paulo? 37, vai ser um dia terrível aqui também, pessoal aqui de São Paulo, olha, que se acautele. Sorte de quem tem ar-condicionado, né? Quem não tem ar-condicionado vai sofrer, né? Vamos ver lá em Salvador. Salvador, máxima de 31, Aracaju, 32, Maceió, 31, Recife, 31,
João Pessoa, 31. Agora eu quero ver lá no norte. Vamos ver quanto é que estão as cidades lá mais ao norte. Olha, falei, Rio 43, né? São Paulo 37. São Luís 28. Olha isso, o pessoal de São Luís vai passar o dia na sombra. Belém 29 graus. A coisa está invertendo, não é não? Antigamente o calor era lá para cima, agora o calor é aqui embaixo e lá em cima, tudo tranquilão. Olha aqui o Macapá, olha, 30 graus Celsius. 30 graus Celsius vai fazer de madrugada lá no Rio de Janeiro. Manaus, que é um calorão danado, é um inferno de quente, 29 graus. Puxa vida, que inveja. Rio Branco, 28. Porto Velho, 30 graus. Cuiabá, hein? Cuiabá, célebre pelo calorão, 33 graus. Quer dizer, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória estão mais quentes do que Cuiabá. E Campo Grande, 37 graus. Vamos dar uma olhadinha aqui nas capitais do Sul. Em Curitiba vai fazer 33, em Florianópolis 37 graus e em Porto Alegre 29 graus Celsius, portanto vai ser um dia de muito, muito, muito calor. Vamos começar o noticiário nosso, gente, olha. Como eu disse lá na abertura, a semana vai começar com a expectativa de que o Procurador-Geral da República apresente denúncia contra o senhor Jair Messias Bolsonaro, o golpista maior do Brasil, e os outros 39 indiciados naquele inquérito da Polícia Federal. Nós vamos saber quem é que o procurador vai deixar de fora, quem é que botou para dentro, quem é que passa a condição de denunciado e quem é que vai ficar, por enquanto, sem denúncia. Essa informação está na capa do site do ICL. Vou dar uma mostrada para vocês aqui. Essa é a capa do site do ICL Notícias, iclnoticias.com.br. Aliás, você devia se acostumar a, logo de manhã, dar uma olhadinha aqui na capa do ICL Notícias, porque ela contém um excelente sumário de notícias para você começar o seu dia, tá bom? Está aqui a notícia, a semana começa com a expectativa de que o PGR apresente denúncia contra Bolsonaro por golpe. Aqui embaixo, a segunda informação, Emília Pérez venceu Ainda Estou Aqui no BAFTA, né, que é o Oscar inglês, e isso aí gerou uma pequena onda de pessimismo com relação aos Oscars que, eventualmente, Ainda Estou Aqui vai conquistar. E aqui nos outros destaques nós temos: artistas e políticos protestam contra a demolição de um teatro aqui em São Paulo. Eu vou falar disso daqui a pouco, porque isso aqui ensejou uma situação ruim. Eu mesmo ando de bicicleta aqui em São Paulo, esse fim de semana passei lá no Parque do Povo, onde foi assassinado aquele ciclista, e vi lá os restos dessa demolição, que eu não sabia que tinha acontecido. Aliás, ninguém na cidade sabia, a cidade foi pega de surpresa. A prefeitura, de repente, mandou demolir um espaço que fica dentro do Parque do Povo, né, na calçada do qual aconteceu esse assassinato, e ninguém sabia. E lá ficava um grupo de teatro chamado Vento Forte e também um grupo de capoeira. E está todo mundo indignado com a prefeitura, porque um tratorzão foi lá. No mesmo momento em que acontecia o crime, de um lado do parque, do outro lado era demolido esse teatro aí. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. E outros destaques aí são, né, o destempero verbal do Cláudio Castro, dizendo para a turminha dos direitos humanos não encher o saco dele. O Silvio Almeida quebra o silêncio, volta às redes, diz que quer justiça após ser acusado de assédio sexual, e ele tem se reunido com amigos, eu sei disso porque eu tenho amigos com quem ele se encontrou, e tem dado elementos de que aquilo houve muito de uma trama política por trás daquele episódio. Então vamos ver como é que é, mas ele de repente saiu da sombra e reapareceu, sofreu muito com essas denúncias aí, e agora hora de se apurar o que de fato aconteceu, que a gente ainda não sabe, porque o inquérito não andou até agora, né? Também é destaque aqui no nosso site o escândalo lá da Argentina, daqui a pouquinho vou falar sobre ele, e essa história do desembargador que deu uma prisão domiciliar ao assassino do petista. Vamos falar sobre a crise do Milei? Olha, o Milei deu uma desperto pra caramba e quebrou a cara lá na Argentina. É um presidente que destruiu a economia do país, né? Ele acabou com o colchão social que havia, mas ele conseguiu alguns feitos na área da economia. Mas tem um discurso anti-estatal, que o Estado não sei o quê, que o Estado é grande demais, que vai acabar com o Estado. Só que as práticas dele são práticas muito controversas. Por quê? Olha só, o presidente de um país chega para sua nação, vai lá no Twitter e posta lá. Bota o primeiro tweet para mim aí, fazendo favor. Alex, põe aí na tela para a gente ver o que o Milei falou. Tá aí, olha, a tweetada do Milei. O que ele falou aí? Do nada, né? Ele vai para o Twitter e fala: Argentina liberal cresce. É o que disse esse tweet dele aí.
este projeto privado que se dedicará a incentivar o crescimento da economia argentina, criando fundos para pequenas empresas e empreendimentos argentinos. Quer dizer, está aqui incentivando algo que parecia ser algo estatal, né? E aí ele fala assim, ó, o mundo quer investir na Argentina. Projeto, não sei o quê. E aí bota aqui embaixo, olha, na última linha, aqui. Na última linha, aqui embaixo. Cifrão Libra. Libra é o nome dessa criptomoeda. Ele preparou o lançamento de uma criptomoeda como se não fosse presidente de um país, né? Sabe o que aconteceu? No minuto seguinte, olha, no minuto zero dessa história toda, as pessoas começaram a comprar essa moeda impulsionadas pelo anúncio feito pelo Milei. Poucos minutos depois, esses ativos representados por essa criptomoeda já tinham se valorizado muito, 4, 5 vezes. E aí, os próprios donos da criptomoeda, que tinham estoque de moedas, passaram a vender. E ganharam, do minuto 0 até o minuto 8, ganharam milhões e milhões de dólares, porque teve gente que correu para comprar a moeda bem baratinho, enquanto ela não tinha valor, o valor do ativo foi lá para cima e, de repente, os donos da criptomoeda começaram a vender os seus ativos. E o valor fez assim, ó. Bum! E muita gente se ferrou com essa história toda. Muita gente que acreditou na falácia desse presidente da República, trambiqueiro, quebrou a cara, perdeu milhões e milhões de dólares. Por quê? Porque isso confundiu a opinião pública argentina. Então, não se falou em outra coisa nesse fim de semana lá na Argentina, né? O próprio Milei foi chamado numa emissora de rádio para explicar o que estava acontecendo. E quando foi alertado de que a confusão era grande, ele voltou ao Twitter, só que aí já era tarde demais. Bota para mim, Alex, o segundo tweet dele, tá aí, olha. Faz algumas horas publiquei um tweet apoiando um suposto empreendimento privado com o qual não tem vinculação alguma. Não estava sabendo de pormenores do projeto e, assim que me informei, decidi não seguir dando-lhe difusão. As ratas imundas da casta política que querem aproveitar essa situação para fazer dano, quero dizer que todos os dias confirmam os rasteiros, né, que são os políticos, e aumentam a nossa convicção de tirá-los a porradas na bunda. Vou falar a palavra aqui em português porque ela é menos ofensiva. Então veio super agressivamente esse pilantra desse presidente argentino e induziu um monte de gente a investir uma fortuna nessa criptomoeda, aí tirou dele da reta. Ó, algumas horas, fiz aqui um anúncio, não sabia muito bem, aí depois fui ver as informações lá e aí decidi não continuar apoiando. Mas não falou que era vigarice, né? Não desaconselhou ninguém. Em compensação, usou da própria sujeira que fez para atacar o mundo da política, chamando os políticos que o atacaram por conta dessa vigarice de ratos imundos, né? Dizendo que vai tirar a gente a porrada lá da presidência da República. Pode isso? Pode isso. Então vamos lá. Só que a população argentina, principalmente quem perdeu dinheiro, não ficou satisfeito com isso. E mais de 100 ações já ingressaram no Poder Judicial, além das ações políticas que ainda não amadureceram no parlamento, justamente porque nós tivemos aí um fim de semana entre o escândalo e o dia de hoje e não deu tempo ainda, né? Mas vamos ver o que dizem os jornais argentinos. Vou começar aqui com Página 12, lá de Buenos Aires. Aqui, ó, eu vou até traduzir aqui para o português para vocês poderem acompanhar comigo a leitura disso aqui, tá bom? Vai, filho. Cadê? Não foi. Mas tá bom, eu leio aqui em espanhol mesmo. A Javier Milei, né, que é Milei que fala, chovem denúncias penais. Se apresentaram até agora mais de 100, só durante o fim de semana, hein? O golpe em que esteve envolvido o presidente promoveu uma quantidade inédita de apresentações judiciais que pedem para investigá-lo. Uma delas foi aceita pelo fiscal Guilherme Marijuán e caiu no Juizado Federal de Sebastián Casanello, que por haver sido a primeira poderia agrupar todo o resto. Portanto, tem um juiz prevento lá na Argentina já para colher essas denúncias do Milei, né? O que diz aqui o corpo da matéria? Javier Milei acumulou durante o fim de semana mais de 100 denúncias penais pelo golpe da criptomoeda Libra
E esses processos foram feitos por pessoas que sofreram danos, por figuras da oposição política e por aqueles que acham que o presidente foi parte da fraude cometida e que participou do lançamento do memecoin. É assim que os argentinos chamam lá esses memecoins, por causa do tempo que essas criptomoedas duram, que é muito efêmero, né? Elas são lançadas, logo elas cumprem o seu desiderato lá, que é o de lesar muita gente, transferir dinheiro para os espertinhos, e aí morrem como morrem os memes. Por isso eles chamam lá de memecoins. Então, página 12, desce o sarrafo aqui no Milley, esse que é acho que é o único jornal de oposição hoje lá na Argentina, né? E fala aqui ainda a reportagem, olha, sobre os delitos presumivelmente cometidos, as queixas, né, judiciais variam. Os 4 mais nomeados são de fraude, negociações incompatíveis com a função pública, infração da ética pública e associação ilícita, que aqui no Brasil equivale ao time de formação de quadrilha. Algumas demandas agregam também, enfim, outros que as relações dele com o empresário Charles Hoskinson, um empresário das criptomoedas que revelou, depois da queda da Libra, que assessores do presidente haviam pedido propina para ele. Agora, olha só, o Milley primeiro falou, não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com esse pessoal aí, mas o espertalhão Mor, que foi o cara que lançou a criptomoeda, veio a público para desmentir o presidente da República Argentina. Quer dizer, esse sujeito que o Milley conheceu supostamente numa reunião, num encontro de negócios, foi apresentado a ele possivelmente por alguém que cobrou propina desse empresário, que vocês vão ver aqui falando daqui a pouquinho, para ele conversar com o presidente Milley, né? E aí veio o cara para a imprensa, no meio desse escândalo todo, e se apresenta e fala, não, peraí, eu sou assessor do Milley, falando em inglês, tá? Vamos ver, põe aí o último vídeo, fazendo favor, Alex, que eu mandei, Não, esse não, esse é o Milley, depois a gente põe esse aí. Vamos ver o do empresário, esse que eu te mandei por último. Sou assessor do Javier Milley. I am working with him and his team on much trabalhando com ele na equipe dele, really cool stuff in Argentina. Em tokenização, que é a emissão dessas moedas. What happened with Libra? I think there's many things I could say. O que aconteceu com a Libra, tem muitas coisas que eu poderia dizer. Definitely things didn't go according to plan. But rather than share all the details right now, because it's going to be a much longer video, it's going to vai be fazer um vídeo a much depois longer structure. I want to explicar make sure tudo, porque you esse guys all demandaria know vídeo mais I'm longo. a very direct, straight to the point person, and I think there's a very specific way forward here. My intention Bom, is aí depois ele vai falar nesse I've vídeo aí que vocês estão vendo, eu vou deixar seguir aí. Pode deixar seguir o vídeo, pode só tirar um pouquinho do áudio. O que ele vai falar aí? Ele vai falar o seguinte, que pretende devolver todos pretende trazer de volta o dinheiro que ganhou para investir em projetos conforme o anunciado pelo Milley lá, que estava dizendo que ia ter inversões em microempresas, não sei o que mais, apoio à economia pequena, etc. Provavelmente tudo broma, né? Tudo mentira lá dos argentinos, né? E até o Milley, e aí agora, Alex, o próximo vídeo, aquele em que o Milley aparece, o Milley foi cobrado com muito rigor pela opinião pública argentina, né? A imprensa lá muito cordata, muito próxima do governo. Aliás, né, como tradição em países latino-americanos, a imprensa sempre é a favor de todo o governo. Mas a imprensa governista ficou chateada também. Tá aqui, ó. Desculpa a tosse, hoje o ar tá seco aqui no estúdio. A garganta está arranhando. Bom, o que acontece aqui? Vou botar primeiro, antes do vídeo do Milley, esse aqui é o jornal Clarim, tá? É um jornal governista e está aqui a manchete. Podem suceder coisas mágicas. Em meio ao escândalo da cripto, o empresário denunciou que lhe pediram dinheiro para reunir-se com Javier Milley. Charles Hoskinson, cofundador das criptomoedas Ethereum e Cardano, que esteve em outubro passado num fórum chamado Tech Forum em Buenos Aires. Disse que o evento organizado por Maurício Novelli, de Contatos Libertários, lhe sugeriram pagar para se entrevistar com o presidente com quem, aliás, se reuniram os empresários por trás dessa história da Libra aqui. Então, quer dizer, aí começa a ser destrinchado, né, esse novelo de coisas. Um empresário
no meio de um evento de tecnologia, cobra de um picareta, que é esse cara da Ethereum aí, que foi o inventor da Libra, alguma coisa para apresentar ele para o presidente da Argentina. Esse presidente o coloca como assessor, não sei que nível de assessoramento, porque o cara é americano. Mas o cara aparece dizendo, não, sou assessor do Milley, depois de ter sido apresentado a ele mediante pagamento de propina, né? E aí o Milley solta um Twitter recomendando investimentos. A opinião pública argentina, que acredita nesse maluco, foi lá e botou um dinheirão lá. Algumas pessoas botaram milhões de dólares nessa história toda, né? O pilantra que pagou propina para conhecer o presidente, conseguiu dele essa tuitada, volta e fala, não, tá tudo bem, eu vou investir de novo aqui na economia argentina. Aqui, ó. Banana para a Argentina. Os argentinos vão ficar vendo aviso aí. E é bom que veja, sabe por quê? Porque essa história de que esses ultraliberais são totalmente contra o Estado, uma mentira. Vocês podem ver o que está acontecendo no Estado americano. O Estado americano é o grande indutor da economia. O Elon Musk é um empresário, por exemplo, que vive às custas do governo americano. Ele ganha dinheiro da NASA, ele tem os materiais estratégicos para a construção das baterias dos carros dele, são também defendidos como produtos estratégicos pelo governo americano. Enfim, tudo gira em torno do Estado, mas o discurso é contra o Estado. E é a mesma coisa que acontece na Argentina, onde o chefe de Estado, se esquecendo completamente, né, da compostura que um chefe de Estado precisa ter, vai para o Twitter dar uma de youtuber, sei lá, de influencer, né? Para quê? Para vigarista roubar aqueles que ele já deixou quase pelados, porque tirou todo o dinheiro da opinião pública argentina. Então fica aqui a anotação de que há uma grande distância entre discurso e prática quando ultraliberais estão falando do papel do Estado, tá bom? Por falar em ultraliberais, os brasileiros aqui que se identificam com essa turma estão em maus lençóis. Vamos falar agora sobre coisas que acontecem aqui no Brasil, desejando que lá na Argentina eles andem logo com essa coisa toda de processo judicial e discussão política, que vai levar um tempão, né, até que se chegue a um consenso. E é preciso lembrar também que o Milei, a despeito de ser um carrasco com os mais pobres, principalmente na Argentina, desfruta, por causa da polarização política, de uma grande popularidade por lá, hein? Desfruta sim. E aqui no Brasil, o nosso ultranacionalista, esse que você está vendo aí, também é outro enrolado pra caramba com várias coisas, inclusive venda de joias, né? Enfim, esses que falam, o Estado não serve para nada, mas tá aí. Esse cara viveu a vida inteira da mamata de salários pagos a quem não trabalha, né? A quem nunca teve que dar duro na vida. Desde que ele saiu do quartel, ele tem 3 aposentadorias, né? Foi presidente da República, não é um sujeito conhecido pela sua capacidade de trabalho, mas está aí agora tendo trabalho com a sua própria defesa. E olha, esperamos que essa semana ele tenha efetivamente muito trabalho. Por quê? Porque o PGR andou dando sinais, confirmando, né, e a Procuradoria-Geral da República também, que está tudo pronto para que as primeiras denúncias sejam apresentadas. Essa notícia que você está vendo aí na tela é do site do ICL, o ICL Notícias. Semana começa com expectativa de que o PGR apresente denúncia contra Bolsonaro por golpe. Essa expectativa já havia desde o fim da semana passada, quando rumores que saíam lá da Procuradoria-Geral da República davam conta de que a denúncia estava praticamente pronta, que estava fazendo só ali o trabalho de revisão e que logo, logo ela seria apresentada. E agora parece que chegou a hora, isso pode acontecer a qualquer momento, inclusive hoje. E nós, jornalistas aqui, achamos muito bom que seja agora. Por quê? Porque essa denúncia vai tomar dias de trabalho da gente aqui, até que a gente consiga destrinchar tudo para vocês, conhecer o que são as peças, né? Se vai ser uma peça só, se vão ser várias peças. Mas, enfim, tudo isso a partir dessa semana espera-se, né? Se o roteiro for cumprido, porque a Procuradoria-Geral da República tem atrasado sistematicamente essa apresentação, então espera-se que agora seja essa semana. Vou ler aqui para vocês um trechinho da notícia divulgada no ICL Notícias, que diz o seguinte: é grande expectativa sobre a Procuradoria-Geral da República, que deve apresentar esta denúncia contra Jair Bolsonaro e outros envolvidos na tentativa de golpe de Estado ocorrida no Brasil. A pena pedida pelo PGR Paulo Gonet para o ex-presidente pode chegar a 28 anos de reclusão, segundo informação da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A peça deve ter como destaque
a acusação a Bolsonaro de liderar uma organização criminosa com o objetivo de atacar a democracia brasileira. Outras investigações, como as relacionadas aos desvios das joias e à fraude nos cartões de vacina, devem ser tratadas separadamente em um segundo momento, que também esperamos que seja breve, né? Afinal de contas, o segundo mês de 2025 já está pela metade e o tempo vai passando, vai correndo, né? E 2026, já sabendo, ano eleitoral, o PGR não gosta de que assuntos de natureza criminal atrapalhem o ambiente eleitoral. Mas segue aqui a notícia no site do ICL. A peça deve ter como destaque a acusação a Bolsonaro de liderar uma organização criminosa com o objetivo de atacar a democracia brasileira. A base da denúncia será o relatório da Polícia Federal, que concluiu que Bolsonaro integrou e liderou uma organização criminosa voltada para tentar impedir a posse e o exercício de poder do governo eleito. Com a denúncia, o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso no Supremo, dará 15 dias para que os denunciados enviem uma resposta escrita. Depois disso, o Moraes libera a ação para o plenário julgar de forma colegiada o recebimento da denúncia. A primeira turma será responsável por analisar o documento e dar uma decisão e ainda caberá recurso. O que a gente não sabe também é se o processo será efetivamente julgado por uma turma. Eu, sinceramente, acho que o plenário do Supremo Tribunal Federal deveria ser instado a atuar, até para que não reste nenhuma dúvida no futuro, porque, sabe, nós tivemos situações muito estranhas no Brasil. Há bem pouco tempo, as duas turmas do Supremo não se entendiam sobre vários assuntos, né, e exaravam algumas decisões que eram paradoxais e contraditórias entre si. Depois elas acabavam tendo que ser unificadas lá pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, esse assunto, que sem dúvida nenhuma será o julgamento mais importante da história do direito brasileiro, ele deve ser tratado pelo plenário do Supremo, na minha modesta opinião aqui. E para que isso seja feito, basta que os próprios ministros decidam dessa forma, né? Você não prefere? Olha, em meio... Saúde. Em meio a tudo isso, houve o Datafolha, da última sexta-feira, né? E foi uma notícia muito ruim para o governo e para o campo progressista como um todo. Despencou a avaliação do governo Lula, despencou muito rapidamente, né? Nesse clima incentivado ou incendiado por aquela fake news do Pix, né? E por outros erros que o governo tem cometido. Isso fez com que o governo fosse drenado na sua popularidade e agora, residualmente falando, resta pouco capital político. Não dá mais para o governo, de repente, se escorar na opinião pública, na pressão da base popular, para tentar forçar o Congresso Nacional a aprovar matérias importantes que estão pendentes lá. Eu, pessoalmente, considero que uma das mais importantes, até porque isso vai ser um marco referencial no relacionamento do governo com a sua própria base, é a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$5 mil. Por quê? Isso foi uma promessa de campanha. Agora, a gente viu no fim do ano passado como é que as coisas acontecem no Brasil, porque o Congresso Nacional reagiu de maneira desproporcional, né? Juntou isso com a crise do Pix e com as falácias, porque são falácias mesmo, em torno da saúde, da economia, e criou-se um ambiente muito pesado aí nos mercados, houve uma chantagem mesmo dos operadores das casas de câmbio, o dólar foi lá para quase R$ 6,50, vocês viram o pandemônio, depois voltou tudo, como era previsível que voltaria, né? Mas até aí o estrago foi feito. Por quê? Porque esse dólar impactou preço de combustível, impactou preço de alimentos, né? Hoje a economia inteira é globalizada, então, assim, o milho que alimenta o frango é cotado na Bolsa de Washington, né? E aí o bife e o ovo que vão para a mesa aqui são também reféns da cotação do dólar. E nós temos lá nos Estados Unidos, por exemplo, uma situação que acontece lá e que vai se repetir aqui, tá? Já estou avisando, porque já começa uma choradeira aí. Alguns alimentos são ícones, né, dessas crises. Nós já tivemos a crise do chuchu, a crise do tomate, a crise da alface. Agora mesmo, essa crise que está em questão aí tem um jeitão de alface, mas ela vai ficar mesmo com a marca do ovo. Por quê?
Uma dúzia de ovos já está custando quase R$12, ou seja, R$1 cada ovo. Vocês sabem quanto está custando lá nos Estados Unidos um ovo? O pessoal lá está apavorado também, não é só aqui no Brasil, não. $1 o ovo. Imagina, uma dúzia de ovos, $12, né? Às vezes $14. Quanto que é isso em dinheiro? R$60, R$70, uma dúzia de ovos. Imaginou? Sabe o que é isso? Então lá está acontecendo a mesma coisa. Mas aqui isso é gerador de instabilidade, isso é causa, com certeza, da perda de popularidade do governo e, portanto, de espaço político dos democratas, especificamente dos progressistas desse país e ainda mais dos governistas desse país, que estão, né, apavorados com o cenário que está se formando. Então, olha só, tem aí nos jornais de hoje, essa é uma matéria da Folha de São Paulo, equipe econômica prega cautela após queda da popularidade do Lula. Mercado teme alta de gastos após pesquisa do Datafolha. Vocês estão vendo? Toda a repercussão é depreciativa. Ah, não, aí o governo vai gastar mais para tentar aplacar o mal-estar com a opinião pública e aí isso vai gerar efeitos lá na taxa do dólar futuro, né? Por causa das especulações com câmbio e outras coisas mais. Mas vamos lá, o que diz a matéria aqui? Integrantes da equipe econômica pregam cautela após pesquisa da Datafolha mostrar uma queda acentuada na aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O diagnóstico é que é preciso evitar intervenções desastradas e medidas contraproducentes que poderiam piorar as incertezas e impulsionar novamente a taxa de câmbio. Vai vendo o que vai dar isso, hein? Vai vendo. Na contramão dos esforços de combate à inflação, fator decisivo na sensação de bem-estar da população. Aí diz aqui que a Folha ouviu um monte de gente, os interlocutores reconhecem nos bastidores que os resultados podem gerar algum tipo de pressão política por ações mais contundentes, mas avaliam que seria um problema o governo concluir que precisa dar um cavalo de pau para melhorar a sua popularidade. Eles tomam emprestado, e não podemos esquecer, gente, que as análises feitas por esses jornais são contaminadas por um vício de origem. Os jornais pertencem às banqueiras. É o caso da Folha de São Paulo, que fez essa reportagem aqui, que está falando aqui algo que sai só dos boletins internos dos bancos, né? Que hoje são peças assim terríveis. Os bancos só conhecem uma música, né? Que é a música da tristeza, da distopia. Enxergam o futuro como sendo algo terrível, em que catástrofes não vai acontecer nada, tá? Mas isso tudo pode preanunciar um ambiente de quê? De profecias autorrealizadas, né? E de tanto falar que a coisa vai mal, aí o cenário lá na frente se materializa. Bom, vamos falar aqui sobre vícios do Congresso Nacional. Matéria também do UOL. Tá aí, olha, o Senado em marcha lenta. Aliás, não é só o Senado, a Câmara também, mas aqui a matéria trata só do Senado, né? Cujo custo é de R$525 milhões por mês e que anda improdutivo. Nas 2 primeiras semanas após a presidência do senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, o Senado não fez zero sessão no plenário. Atividades devem voltar ao normal nessa semana, embora o recesso do Congresso tenha terminado em 1º de fevereiro. E quero lembrar que dentro de 2 semanas, menos, né, vem o Carnaval, 1 semana e meia. Então o ânimo para trabalhar do senador deve estar uma beleza, hein? Voltando aqui à matéria do UOL. O que aconteceu? O Senado se reuniu em plenário pela última vez em 1º de fevereiro, num sábado, só para definir os integrantes da mesa e para dar ao Alcolumbre a presidência da casa. E desde então não houve nenhum outro encontro em plenário. Os senadores e deputados reuniram-se em 3 de fevereiro, só para abertura formal do ano legislativo, em sessão solene no Congresso, né? O custo estimado, diz aqui o UOL, do funcionamento do Senado, de R$525 milhões por mês. Cada 2 meses, 1,050 bilhão. Cálculo tem como base o projeto enviado pelo governo Lula, com orçamento prevendo 6,3 bilhões para a casa em 2025. Por falar em orçamento, lembra aqui a reportagem, até agora o orçamento não foi aprovado, inclusive por causa dessa procrastinação das 2 casas legislativas. Vamos para a próxima notícia aqui. É uma notícia que fala sobre a geopolítica da direita no Brasil, né? Vamos prestar atenção no mapa do Brasil e no que representa o avanço da extrema-direita nos parlamentos estaduais e nos municípios também, onde se constrói a base da política nacional. E a manchete do Estadão dá conta de que o centro e a direita já dominam 18 legislativos entre os 27 existentes do país.
O que significa isso? Que de cada 4 casas legislativas, 3 estão nas mãos de bolsonaristas e centronistas, tá? Olha, esquerda e centro-esquerda ficam com apenas 15% das assembleias. MDB e União Brasil lideram em número de presidências. Não vou me alongar com isso aqui não, mas vou dizer aqui para vocês o que ela fala. Olha, o MDB ficou com as assembleias dos estados em seus 3 governadores, de seus 3 governadores, Pará, Distrito Federal e Alagoas. Somou ainda Minas Gerais e Piauí. União Brasil elegeu presidentes das assembleias de Goiás, do Amazonas, onde tem governadores, e também em 3 estados que não governam, Rio de Janeiro, Amapá e Espírito Santo. Junto, partidos de esquerda e centro-esquerda, como PT, PSB e PDT, ficam com o parlamento, todos eles somados, só em 4 estados da União. Então está aqui, isso é evidente, é um sinal do recuo dos progressistas e do avanço da oposição. Sabe por que isso acontece? Bom, tem várias razões históricas, sociológicas, mas tem razões mais pragmáticas, né? Essas razões chamam emendas parlamentares. O que as emendas parlamentares fazem? Elas dão ao deputado ou ao senador um poder enorme de direcionar recursos do orçamento. Em média, foram 50 bilhões de reais nos últimos 2 anos, né? Serão aproximadamente 50 bilhões no orçamento deste ano também. O que faz com que alguns parlamentares, como por exemplo Ciro Nogueira e alguns outros senadores, tenham chegado à casa de quase 70 bilhões de reais em emendas parlamentares para os seus estados, sabe? E o objetivo dessas emendas quase sempre são as prefeituras, né? Onde são feitos negócios terríveis, assim, difíceis de fiscalizar, porque elas não precisam, no caso das emendas PIX, sequer apresentar um projeto que detalhe a aplicação desse dinheiro, que é um dinheiro do povo, né? E tem aqui uma matéria também da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, olha, deputados e senadores reinam sozinhos com emendas às cidades de prefeitos aliados. O levantamento da Folha mostra que 110 parlamentares concentram mais de 70% dos repasses a gestores que foram reeleitos, ou seja, aos seus aos seus prefeitos de estimação. O que diz a reportagem? Levantamento pela Folha mostra que 110 deputados e senadores concentram sozinhos emendas enviadas a municípios de prefeitos aliados que terminaram reeleitos em 2024, que, portanto, podem ajudar as suas campanhas em 2026. A análise considerou os parlamentares que destinaram 70% ou mais de emendas individuais recebidas por cada uma dessas cidades nos últimos 2 anos. Com os repasses, esse grupo seleto de congressistas reinou sozinho. Na prática, isso significa que prefeitos e prefeituras exibem fotos e vídeos de ambulâncias, pavimentações e outros investimentos viabilizados com dinheiro enviado pelos congressistas, projetando seus nomes como opção única entre a população local, sobretudo no período pré-eleitoral. Ou seja, olha, vocês estão vendo aí, né, uma carreata aqui nessa foto, o proselitismo político. Agora, não te causa espanto e espécie que os caras que se ufanam tanto, que se gabam de ter apresentado essas emendas, não queiram ter os nomes deles formalizados no orçamento, na formalização dos repasses? Sabe? Porque tudo que eles não querem, porque o Congresso há anos vem lutando para manter a falta de transparência dessas emendas, uma luta que só mesmo, né, a vontade do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, mais especificamente, foi capaz de conter, pelo menos por enquanto. Então, eles não querem que sejam formalizados os nomes, né? Mas eles querem fazer proselitismo dos investimentos quando chegam lá nas suas bases eleitorais, né? E aí começam os rolos todos que a gente está vendo, tem mais de 20 processos analisando picaretagem cometida por deputado e senador na destinação desse dinheiro sem nenhuma transparência, que é exatamente a maneira como ele acontece. Olha, vamos falar um pouquinho sobre segurança pública agora, tá? A coisa está ruim. Antes do Cláudio Castro, quero dizer para vocês que ligaram agora há pouco, já fiz uma menção a isso logo na abertura do programa, a cidade de São Paulo ainda está petrificada com a história do assassinato daquele ciclista que morreu no Parque do Povo, que é um parque incrustado numa área nobre de São Paulo, né? É um parque que foi feito justamente porque ele serve como um ponto de distribuição ali até do tráfego de bicicletas desportivas. Por quê? Porque tem acesso à ciclovia que fica na marginal do Rio Pinheiros, porque, enfim, é um lugar que é um hub ali dos ciclistas de São Paulo.
E as pessoas não se conformam com essa morte estúpida, né? De repente o cara tá ali mexendo no celular dele, passa uma moto, o sujeito atira, mata e depois pega o celular. Aí sai correndo na moto e logo depois à tarde é visto em outro lugar da cidade, também atirando contra um outro motociclista. Virou um bang-bang terrível aqui. E a polícia de São Paulo, gente, que se diverte sadicamente batendo em preto e pobre, né? Que é uma polícia que apregoa hoje a violência, né? O secretário de Segurança é um ex-oficial da Rota, apólogo do homicídio como missão policial. Não tenha ideia até agora de quem são esses assassinos. A cidade é escrivada de radares que fotografam todo mundo que passa e não conseguiram ainda seguir o trajeto dessa motocicleta para que se saiba, para que se possa ter uma pista sobre isso. Porque esse assassino frio está na rua em São Paulo. E olha, aqui, ao contrário do que acontece no Rio, hein? Não se vê uma blitz, nada, né? Não sei o que faz a polícia aqui, porque não tem operação, pelo menos nessa área mais nobre da cidade, no chamado quadrilátero do centro expandido, não tem nada de blitz. Se tivesse, poderiam pegar os motociclistas com motos com placas frias que assaltam e apavoram bairros inteiros, como Moema, como Pinheiros, por exemplo, que virou um inferno, né? Como Itaim Bibi, onde aconteceu esse assassinato, mas nada disso acontece. A polícia só serve mesmo para operações muito violentas, como aquela Operação Verão, uma operação assassina, mas para prender o pequeno e para deixar a população livre do inferno em que se transformou essa cidade aqui, não faz nada, né? Enquanto isso, lá no Rio de Janeiro não é muito diferente, não. Sabe, todo mundo questionando lá a PEC das favelas, Flávio Bolsonaro dizendo que vai botar abaixo a tal da PEC das favelas, e a gente vendo a repetição de operações, como essa que aconteceu agora no fim de semana, e o governador saiu lá com uma bravata, que eu vou mostrar para vocês aí. Põe na tela para mim, fazendo favor, Alex. Olha aí, ó. Turminha dos direitos humanos. Não enche o meu saco, não, tá? Turminha dos direitos humanos. Quer dizer, ele provavelmente é da turminha dos direitos desumanos, né? Olha a cara do governador lá. Pelo amor, hein? Mas vamos lá, vamos ler aqui um trechinho para vocês, matéria que está no site do ICL. Governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, se manifestou domingo sobre o ataque ao distrito de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em redes sociais, ele informou que os criminosos envolvidos já foram identificados. Melhor do que a Polícia de São Paulo, né? Que não faz ideia de quem é o motoqueiro assassino. E alfinetou o que chamou de turminha dos direitos humanos. Abre aspas aqui para o senhor Cláudio Castro. A ousadia dos criminosos ao atacar... Está aqui, ó. Vou mostrar a tuitada dele, ó. Está aqui, ó. A ousadia dos criminosos ao atacar uma delegacia de polícia não vai ficar por isso mesmo. Já identificamos todos eles. Vamos pegá-los. Isso é coisa de gangue. Vamos te pegar! Eu vou te pegar, seu bandido. Lembra o Afanásio Jazade? Eu vou te pegar! E já vou avisando a turminha dos direitos humanos. Não encham o meu saco, porque a resposta será dura e na mesma proporção, só que com efetividade dentro da lei. Então, se é dentro da lei, não vale assassinar, viu, governador? Aí, se não assassinar, se não torturar, se não invadir, botando o pé na porta de gente trabalhadora da favela, a turminha dos direitos humanos não vai falar nada, viu? O problema é que a turminha dos direitos desumanos, que é a sua, não costuma respeitar certos postulados civilizatórios, né? Então está aqui registro da manifestação arrogante desse governador do Rio de Janeiro, né, que todo dia se jacta de ter uma polícia violenta, mas a situação da segurança da cidade não melhora nem um pouquinho. São 7h54 agora, eu tenho aqui todo o noticiário internacional, vou dar uma apressada aqui para que você não fique sem as notícias, né? Os ultraconservadores americanos estão atacando clínicas de aborto como nunca nos Estados Unidos. Essa matéria assinala que a chegada do Donald Trump ao poder lançou grupos ultraconservadores, juízes políticos, principalmente do sul dos Estados Unidos, a intensificar ataques contra médicos e clínicas que conduzem abortos, mesmo que de forma legal. São ataques judiciais, portanto. Na semana passada, a Justiça de Louisiana emitiu uma ordem de prisão contra uma médica de Nova York, Meg Carpenter. Seu crime foi ter receitado a uma mulher do sul dos Estados Unidos uma pílula de aborto. Consulta havia ocorrido por videoconferência. E em Nova York essa prática é legal, tá? Faz parte da Constituição do Estado. Dias depois, as autoridades lá da Louisiana enviaram um pedido ao governo de Nova York para que a médica fosse extraditada ao sul. Imagina! Como se mais ou menos assim, ó, Santa Catarina pedisse ao Acre para mandar uma médica para lá porque ela receitou um medicamento, né, para botá-la na cadeia.
ela poderia pegar lá em Louisiana, no sul dos Estados Unidos, New Orleans. Gente, como é que uma terra tão bonita e tão progressista do ponto de vista da cultura, da música, tem o Mardi Gras lá, que é um carnaval maravilhoso, pode ser tão reacionário, né? Então é isso que está acontecendo por lá. Eu agora, gente, vou receber aqui um convidado, uma pessoa muito especial, vocês conhecem. Eu vou fazer um pouco de suspense aqui para poder chamar essa pessoa, mas eu posso dizer que eu estou aqui por causa dela, tá? Bota na tela aí, Alex, por favor. Opa! Fala, Panus! Tá com saudade já, Demore? Pô, eu tô com saudade desde que a gente começou a fazer mudança, cara. Eu fiquei com 2 corações, até porque você vai pegar o segundo ano do Desperta, que agora é entre março e abril, cara. O programa vai para 2 anos já. Mas, cara, só passei rapidão aqui para te desejar um ótimo começo. O programa vai ser ótimo. A gente está muito animado. Aliás, estou na redação aqui, né? Essa aqui, para a galera que não conhece, Panus, você está estreando, é o primeiro convidado que aparece no Desperta em 2 anos, cara. Olha aqui, muito chique. Muito chique aqui, ó, a redação do ICL, para a galera que não conhece. Eu vou fazer o seguinte, Panus, eu vou entrar no estúdio do N1, tá? Porque daqui a pouquinho está começando o N1. É a minha estreia, é a sua estreia, então nada mais justo que a gente faça uma passagem de bastão aqui, né? Muito bom. Pra galera aqui, ó. Uma passagem mesmo. Aqui a nossa técnica aí, ó. Fala aí, pessoal. Bom dia, pessoal. Fala aí, Caio. Fala aí, Léo. E aí, Amaral. Olha aqui, meu irmão. Tranquilo? Olha o Amaral aí, lá. Ó. O Amaral, o homem do bip. Aí, ó. Olha aqui, Panuzio. Olha a galera que tá te desejando boa sorte também aqui, ó. Achei 2 pessoas no estúdio por acaso. Eu não sei o que estão fazendo aqui, mas tá tudo certo aí, ó. Oi. Vivi. Fala, Vivi. Dá um high five aí pra gente. Dá um high five, dá um high five. Aí, eles não estão falando que eles estão sem microfone, tá, gente? Até porque o William fala demais, deixa ele falar depois do programa, né? Ô, Panuzio, olha só, cara. Meu camarada, muito boa sorte. Muito obrigado por esse presente que você está dando para a nossa comunidade também, de ser o nosso novo apresentador do Desperta. Eu sei que você vai tirar de letra, você é um cara que tem muita experiência em televisão. Eu estava acompanhando aí os comentários também, o povo tá amando, te ama, e aí a gente faz essa passagem de bastão para cá. E ó, ótimo ano para vocês aí no Desperta, cara. Nossa, valeu. Demore, obrigado por ter aberto esse espaço aqui, tá? E cuidar tão bem dele. Agora eu vou pegar o seu filhotão aqui e vou tratar dele muito bem, pode ter certeza, tá? Tá um ótimo, abração cara. pra você, boa sorte aí no N1 e de vez em quando vocês podem me convidar para ir que eu vou, tá? Será convidado sem dúvida. Encerra o programa pra gente aí então. Então, gente, olha, valeu, muito obrigado. Você vai ficar agora com o N1, com o Demore, com o William Deluca e com a Vivi. E aproveite bastante porque tem informação boa e é feito para você. Um beijão para todo mundo, obrigado pela audiência e até amanhã às 7 da manhã. Tchau. Se você perdeu a aula inaugural da pós-ICL ou quer relembrar o conteúdo, eu tenho uma ótima notícia. Vamos estar ao vivo novamente para uma reprise dia 17 de fevereiro, segunda-feira, às 20 horas. A aula A Vingança dos Humilhados foi um marco, com reflexões essenciais sobre como a desigualdade foi construída e mantida no Brasil. Agora, você tem uma nova e última chance de assistir e tirar todas as suas dúvidas sobre a pós-ICL, nossa parceria com a FESP São Paulo. Até mais.